Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 38. Lembrando você que todo sábado às 10 da manhã, um novo episódio vai ao ar pela Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. E também você nos acompanha lá no Spotify e no YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. E se você ainda não nos segue no Instagram, lá você assiste os melhores cortes de cada episódio. Bom, eu estou aqui com um palestrante, um treinador comportamental, que eu conheci justamente assistindo uma palestra dele, que é o Kairan Cabral. O Kairan, ele é formado em administração de empresas pela Unisul, tem um MBA em gestão de negócios pela USP. Ele já liderou mais de 200 produtores de eventos em 5 países diferentes. Estou bem curiosa para saber todas essas histórias. Ele é empresário nas áreas do setor imobiliário, de educação e é CEO de uma indústria também, que teve um crescimento exponencial nesse ano. Ele já esteve muito próximo, já fez treinamento com inúmeros líderes mundiais, entre eles Anthony Robbins, que eu sou fã, sou leitora e consumidora do conteúdo dele, e dentre outros aqui. E o foco do Kairan tem muito a ver com a minha área também de atuação, que é o desenvolvimento pessoal e liderança. Então, eu estou muito entusiasmada para essa conversa. Acho que a gente vai ver várias coisas aqui com o Kairan. Kairan, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu falei que eu assisti uma palestra dele. A última palestra que eu vi, o Kairan, foi no evento do Top de Mídia. Ele foi o palestrante falando justamente sobre liderança. E lá eu vi que o Kairan era diferenciado. E é isso que tá aqui o Kairan para esse bate-papo. Bem-vindo ao Vivi e Aprendi. Maravilha, grato pelo convite. E boa tarde, bom dia, boa noite, né? Quem tá assistindo. E vai ser uma honra compartilhar esse momento, ter esse bate-papo aqui com você. A gente teve uma troca bem rápida, mas já deu para sentir um pouco da tua energia, da tua vibração, do teu propósito. E nós estamos aqui para isso, para compartilhar o nosso propósito e compartilhar crescimento com os demais. É engraçado porque eu estava lá sentada e você tinha acabado de fazer sua palestra, estava lá com a tua noiva, né? Isso mesmo. Lá no cantinho, e aí o Fernando Freitas, Fernando da Folha do Vale, o pessoal conhece muito ele aqui na região, me chamou lá para nos apresentar. E aí o Fernando saiu de cena, a gente nem percebeu o Fernando sair, porque a gente já se conectou ali, começou a conversar, entusiasmada. Aí quando eu sentei de volta, o Leonardo, meu esposo, assim, meu Deus, que tanto que tu falou, já esticulou. Eu assim, mas é isso, né? A gente se conecta muito fácil com as pessoas. Kairan, me conta um pouco dessa tua história, dessa tua formação profissional. Por que tu entrou nesse universo de desenvolvimento pessoal e liderança? Por que tu foi atrás desses mentores aqui reconhecidos mundialmente? Quem que era o Kairan? Como que foi essa mudança, assim, para entrar nesse universo? Maravilha. Eu, de alguma forma, sempre tive uma sede de querer contribuir, de querer fazer a diferença. Porém, eu estava num momento da minha vida que eu estava um pouco mais adormecido. E teve um colega que ele montou uma instituição na minha cidade de Natal, que para ajudar jovens, de alguma forma eu me voluntariei. Qual que é a tua cidade natal? É em Maruí. Uhum. Atualmente eu retornei lá, minha noiva me puxou novamente, ela é de lá também. Uhum. E ele montou essa escola para jovens, eu me voluntariei, ajudei lá de alguma forma. Ele comentou de uma montanha no sul do Chile, próximo das Cordilheiras dos Andes, e comentou que era um espaço natural, um espaço ecológico. E na época isso me chamou a minha atenção. Já imaginei o lenhador, já imaginei a floresta, imaginei um monte de coisa. Eu pensei, não, eu tô precisando de um momento para mim mesmo. E daí eu queria fazer um treinamento, estava fazendo alguns treinamentos naquele momento, eu tinha me inscrito para um treinamento e ele comentou, essa empresa tem esse treinamento. E eu falei, então eu vou fazer. Mas tu tinha que idade aí? Eu tinha 23 anos. Tu trabalhava? Eu trabalhava numa gestão de uma... Eu comecei a estudar em Florianópolis, estava lá, meu pai tinha uma empresa de pescados, me chamou para trabalhar junto, então naquele momento tinha retornado para essa cidade de Natal, estava recém chegando. Então formada em administração? Não, eu estava cursando ainda, estava finalizando. Entendi. Só para eu entender o contexto, assim. Isso. Tu estava na faculdade, aí foi fazer um trabalho voluntário lá. Exato. E quis vivenciar uma experiência diferente. Isso, daí eu fui fazer esse treinamento, queria fazer um treinamento que na época era uma formação de coach, e daí
ele fez esse convite, eu pensei, eu vou para lá. Mas ele comentou, não, antes tem que fazer uma pré-formação, que no caso era em Belo Horizonte. Peguei questão de poucos dias depois eu estava em Belo Horizonte, menos de um mês depois eu estava lá no sul do Chile, que foi uma história longa também até chegar lá. Depois eu vi lá que não tinha nada da história do lenhador, nada do tipo, era realmente um espaço extremamente organizado, lugar maravilhoso, já tive 12 vezes nesse local. Nossa! E depois eu me aprofundei. Quando eu entrei nesses treinamentos, eu entrei de cabeça, assim, a minha visão abriu e eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. Eu já tive a oportunidade de participar de várias outras empresas, projetos, tive a oportunidade de estar com pessoas que tanto financeiramente às vezes não tinham tantas condições e financeiramente tinham, nossa, dinheiro para esbanjar. E eu vi muitas realidades diferentes. E quando eu entrei nessa realidade, eu pensei, nossa, aqui tem um equilíbrio entre prosperidade, tem um equilíbrio entre vida pessoal, profissional. E naquele momento meu olho brilhou e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E depois de então, eu entrei intensamente nessa área, fazendo todo tipo de treinamento, curso. Tive um processo muito forte porque tinha uma gagueira emocional. Eu dificilmente consegui me comunicar com as pessoas na minha infância, adolescência, o início da minha fase adulta. Dificilmente eu conseguia interagir com alguém. Sempre tinha que ter muita intimidade para eu começar a me abrir. E então foi um processo extremamente doloroso no início, desafiante, com muitas críticas, muitas pessoas de alguma forma segurando. Porém, eu tinha uma intenção tão forte, tinha um propósito tão forte que nada me segurou naquele momento para eu seguir nesse caminho. E nesse treinamento lá no Chile, especificamente, era o quê? Lá era uma formação, na época eu fiz em Belo Horizonte essa formação de coaching, lá foi o Master Coach, que foi uma continuação, foram os módulos seguintes. Porém, não era somente isso. Nessa instituição eles têm várias linhas de treinamentos, desde a parte de liderança, a parte de controle da mente, meditação. Então, em paralelo a isso, eu fiz vários outros treinamentos também. Nesse momento, eu fui um pouco mais focado nesse treinamento específico, né? A gente ficou lá um período ali, um pouco mais de uma semana. Eu fiz alguns outros treinamentos em paralelo. E depois, as outras 12 vezes que eu fui lá, eu fui fazer outros treinamentos, fui levar grupo de pessoas. Foram outras experiências. Cara, muitas pessoas não sabem o que é um coach. E as que acham que sabem ainda tem aquele preconceito de coach, né? Papo de coach, é papo motivacional. Tenta explicar um pouquinho o papel do coach nessa questão do desenvolvimento pessoal e o que o coach faz. Maravilha. Hoje, na verdade, o coach virou um motivo de piada. Cada um, quando fala de coach, hoje a pessoa acabou vinculando o nome a algo ruim, um papo motivacional. Não, tanto é que quem acompanhou as eleições da Prefeitura de São Paulo, que o Pablo Marçal chamavam ele de coach, que ele nem coach né? Nem tem formação. E ele dizia, eu não sou coach, mas chamavam ele de coach no sentido pejorativo, né? Sim. Se aquilo fosse uma coisa ruim, assim. Exatamente. Explica um pouco disso. E o coach nada mais deixando de forma bem, bem simples, é uma ferramenta que te ajuda a planificar aquilo que você quer fazer. Porque às vezes a gente tem as ideias, tem os objetivos, tem as metas, mas não consegue planificar e transformar isso em ações. Então o coach, ele te ajuda a ter mais claro aquilo que você quer, planificar isso e seguir esse projeto, seguir esses objetivos. Então, o que o pessoal acha que é coach hoje? Uma frase motivacional, é incentivo, é uma pessoa que está dando conselhos. Tudo isso pode ser usados dentro da técnica de coach, mas ela não é o coach em si. E, na verdade, hoje também as pessoas começam a rir, a brincar com aquela pessoa que fala uma frase positiva, que quer incentivar, quer motivar. O que virou normal hoje? Reclamar, criticar, falar mal, olhar o que tá dando errado. E às vezes, quando eu sempre brinco, se alguém me chama de louco, e ser louco é ser feliz, tá bem comigo mesmo, tá bem com os meus pensamentos, com as minhas emoções, eu quero ser louco. Porque o que é normal hoje? Tá depressivo, tá ansioso, tá tomando remédio, tá reclamando da vida, olhando o que é ruim. E na verdade, sempre que a gente olha o que não tá bom, ou que tá ruim, ou uma crítica, sempre chama mais atenção, sempre viraliza muito mais. O que, de alguma forma, toca mais nesse lado mais primitivo da nossa mente e chama muito mais atenção. É muito mais fácil um conteúdo de uma crítica viralizar do que necessariamente um conteúdo educativo,
Porque pensar dá trabalho, pensar custa. Ou seja, o nosso cérebro, ele pesa ali 1,5%, 2% do nosso peso corporal, mas ele consome 25% da nossa energia. Uma pessoa que ela não tem energia, ela se torna uma pessoa mais negativa, mais pessimista, é uma pessoa mais depressiva. Consequentemente, ela vai olhar mais o que não está bom, o que não está certo. Ela vai economizar nos seus próprios pensamentos. Então, aquela pessoa que só olha o que está ruim na vida, às vezes não é porque ela é ruim, é porque ela não está conseguindo enxergar o lado positivo. Na vida dela, ela está nesse estado mais negativo. E, consequentemente, ela vai ser uma pessoa mais infeliz, porque tem um outro ditado que eu gosto, que é: se você não é feliz e grato pela vida e pelos resultados que você tem hoje, então você também não será feliz e grato pela vida e pelos resultados que você ainda não tem. Porque até a felicidade é uma questão de hábito. Aquilo que a gente pratica diariamente e constantemente, a gente se torna bom naquilo. Então, cuidado com as pessoas que a gente segue, que a gente escuta, que a gente está seguindo. Será que aquela pessoa que está reclamando de tudo, fazendo piadinha de tudo, tem um estilo de vida, a saúde mental, emocional que eu quero desenvolver, o que eu quero ter? Ou é só mais uma pessoa que está reclamando de tudo? Reclamando sempre vai ter. Isso que tu falaste vem de um entendimento de modelagem, né? Que a modelagem é aquilo que a gente tem alguém que a gente se espelha, a forma de agir, de pensar, e a gente busca ser, entre aspas, como aquela pessoa, né? Para que a gente também colha aqueles resultados. E às vezes nas redes sociais as pessoas estão modelando pessoas que não são pessoas reais, né? Perfeito, Né? exatamente. Então, isso também é interessante. E me fala um pouco da história com Tony Robbins. Tony Robbins. Então, falou em modelagem e falou em Tony Robbins, né? Ele trabalha muito essa questão da modelagem em si. E aquela velha frase que até já virou clichê, né? Que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Isso parece ser tão clichê, mas é uma verdade muito forte. Por quê? O meio não determina o fim, mas ele é um grande influenciador. Não quer dizer que eu convivo com pessoas negativas que eu serei uma pessoa negativa, mas vai influenciar muito. Eu lembro uma vez que eu já estava nesse foco de mentalidade, foco no positivo, e eu passei ali um pouco menos de um mês com pessoas um pouco mais negativas, que ficavam reclamando, criticando, falando mal de outras pessoas, fofocando. No final de um mês, como é que estava o Cairan? Falando mal, fofocando, criticando e reclamando. Ou seja, é muito tempo para eu mudar um hábito, mas é assim para eu voltar para os hábitos antigos. Então, as pessoas que a gente convive influenciam direto ou indiretamente na forma como a gente pensa. É algo que uma pessoa fala, é uma semente que é plantada na nossa mente. Nenhuma semente mora na nossa mente de graça. E Tony Robbins, ele fala muito dessa questão da modelagem, onde se você quer alcançar um determinado resultado, começa a se modelar nas pessoas que você quer ter aquele sucesso, quer ter aquele resultado. Seja a forma, a postura daquela pessoa, as atitudes, o que ela fez, como ela se comporta, como ela age. Claro, não é você ser aquela pessoa, mas é você conseguir ter essa modelagem. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com o Tony Robbins em Chicago, nos Estados Unidos, e ele é uma pessoa fantástica, assim, uma energia. O treinamento dele é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a semana inteira, e realmente é um espetáculo. O tempo para. É muito, muito conteúdo. Eu confesso que quando eu fui no treinamento dele, eu já estava num processo bem intenso de desenvolvimento, mas a forma como ele aplica, a metodologia dele, não é à toa que a maioria dos treinadores no Brasil se modelam nele, né? Então, quando você vai no treinamento dele, você vê, nossa, tá o modelo do treinamento da pessoa X, da pessoa Y, praticamente tudo veio também desse processo de modelagem dele. Porque também ele ensina modelagem, ou seja, a gente acaba modelando também. Ele foi uma das minhas referências, não foi somente ele, né? Tive outros mentores, outras pessoas que me apoiaram nesse processo, mas realmente ele é uma referência não só no Brasil, mas internacional. Quando eu fiz esse treinamento, tinha pessoas de 68 países, então gente do mundo inteiro. Para quem tiver curiosidade, o Tony Robbins tem livros publicados, mas tem uma série no Netflix. Já assistiu? Sim. É uma série ou é um documentário? Um documentário. É um documentário de um dos treinamentos dele. Eu não sou seu guru. Isso, eu não sou o seu guru. Eu achei fantástico esse documentário, porque ali fala
histórias de várias pessoas. Teve até uma brasileira que ela contou, ele fazia assim, né? Ele pedia para a pessoa levantar na plateia. Ela contou a história dela, que ela sofria demais porque ela vivia numa comunidade que ela era abusada sexualmente, né? As mulheres todas eram abusadas sexualmente, era tipo uma religião mesmo. Sim. Isso tem no Brasil, uma comunidade. E ela falou assim que ela não conseguia prosperar, ela era uma mulher infeliz e tal. E aí ele fez aquelas perguntas chaves, que as respostas que ela deu viraram chaves na cabeça dela. E ela veio de lá transformada e agora ela dá treinamentos, ela começou a prosperar. Eu até esqueci o nome dela, mas esses dias atrás apareceu alguma coisa no meu feed ali do Instagram dela, eu lembrei, porque ela se intitula A Menina do Tony Robbins. Sim. Por conta da história dela ter sido muito forte e as coisas que ela falou lá. Então, Eu Não Sou Seu Guru, um documentário bem legal do Tony Robbins que tem no Netflix. E lá desse treinamento, tem alguma história ou algum insight que tu teve lá que te chamou e que te marcou muito, assim, que te chamou a atenção e te marcou muito? Eu acredito que o principal insight foi a questão da consciência de abundância que um evento desse ele gera, né? Ele quebra crenças de escassez do que a gente pode alcançar, do que pode fazer. Tanto é que também eu modelei depois que eu vim de lá, eu vim com muito mais energia, com muito mais foco. Os meus eventos, hoje eu presto serviço, eu atendo tanto empresas, que é o meu foco principal, mas eu organizo também eventos. E os meus eventos, após essa imersão, queira ou não, criaram uma escala maior, justamente por esse abrir de olhos, né? Quando você vê uma outra realidade, você começa a ver as possibilidades, ou seja, é possível, a gente pode muito mais. Isso é para a vida pessoal, para a vida profissional, qualquer objetivo que a gente quer. Por isso que é muito importante nós estarmos ao lado de pessoas, de grupos, de empresas que tá tendo um resultado. Porque através desse resultado também vai te inspirar a dar o próximo passo. Se eu convivo somente com pessoas acomodadas, e eu sou a média das pessoas que eu mais convivo, o que com você? Você é mais um acomodado. Eu sair daquela bolha é possível? Com certeza. Como eu falei, o meio não determina o fim, mas ele é um grande influenciador. Hoje é mais fácil não fazer do que fazer. Então, quando todo mundo à minha volta não está fazendo, eu vou ser somente mais um. Ninguém está fazendo, então tá tudo bem assim, não vou me sentir mal porque alguém está tendo um resultado. Eu ficar acomodado ali com as minhas ações e emoções. Cara, dentro de tudo que tu já vivenciou e vivencia, das pessoas que já passaram por ti como mentores e como mentorados, eu sei que são muitos fatores que determinam uma pessoa de prosperar ou não. Mas qual é aquele fator chave que impede uma pessoa de prosperar? Isso foi uma pergunta que eu fiz para algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra, como eu tenho uma imobiliária também, e tive a oportunidade de dar uma palestra, por exemplo, com o Ricardo Martins, que ele é muito forte, tanto no TikTok, nas redes sociais, na área imobiliária. Tem um outro colega que é o Edgar Ueda, que ele tem uma empresa que já vendeu mais de 8 bilhões, então é um multimilionário desse mercado. Entre outros colegas que são da área também de treinamentos, e a grande pergunta é: o que fez você virar a chave? Qual foi a virada de chave? Qual foi o momento, ou o que você fez que fez você ter o resultado que você tem hoje? E todos eles, de forma unânime, me responderam: foco. No momento que eu comecei a dar foco, foi o momento que as coisas começaram a acontecer. Antes eu tinha uma coisa, eu tinha outra, queria levar o mundo nas costas, e as coisas não aconteciam. Aconteciam, mas aconteciam de forma pesada e não tinha resultado. Mas no momento que eu dei foco, nesse momento as coisas começaram a acontecer. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque todos eles responderam a mesma coisa. E hoje eu posso te dizer, os momentos da minha vida que eu tive mais resultado foram os momentos que eu mais foquei. Nessa empresa chilena que eu comentei, eu virei instrutor dessa empresa. Eu me transformei em 2 anos o instrutor mais rápido e mais jovem nessa organização. Em média, as pessoas levavam 5, 6, 7, tinha uma colega que demorou quase 15 anos. E por que eu levei 2 anos? Eu não era melhor do que as outras pessoas. As pessoas que estavam lá me inspiram até hoje. Mas foi, por exemplo, a fase da minha vida que eu mais foquei. Eu foquei numa única coisa. E aquilo fez eu disparar e ter um resultado fora da curva. Tanto é que eu tinha uma franquia dessa organização. Todos os anos a gente tirava em primeiro lugar em melhor resultado a nível internacional.
Então, todos os anos a gente batia essa meta. Claro que não foi no primeiro ano que a gente alcançou essa meta, mas foi uma crescente que a gente, depois que ganhou esse título, a gente se manteve até o final. Depois da pandemia, eles mudaram o modelo de negócio. Mas até aquele momento, ou seja, a gente conseguiu manter esse título. Então, o foco é uma chave. E isso que tu acabaste de falar é a grande ideia do livro Essencialismo. Não sei se você já leu esse livro. Estou lendo ele. Tá lendo? Estou lendo. Pra mim, foi um dos melhores livros que eu li esse ano, Essencialismo. E aí ele faz um desenho de uma bolinha, e aí, que é você, né, o indivíduo, com várias setinhas para todos os lados. E aí você empregando a sua energia em várias coisas ao mesmo tempo. E a outra bolinha ali, você, com uma única seta para uma direção só, e uma seta muito maior. Ou seja, é o resultado, né, de tu focar numa única coisa. A ideia do essencialismo é isso, menos, porém melhor. De tu focar numa coisa só, colocar a tua energia, e aí tu tem um resultado muito melhor do que tu focar toda a mesma energia em várias coisas ao mesmo tempo. Então é basicamente o que você falou. Exatamente. E tem um outro livro que eu tô terminando de ler agora, que é o Poder da Ação, do Paulo Vieira. Poder da Ação, sim. Ele fala que aquilo que você, que a mente, não, aquilo que você, não é que você foca, aquilo que você emprega energia expande. Aquilo que a mente emprega energia expande, que basicamente é a história do foco. Exatamente. Então, a ideia é o foco, realmente. É isso que fez muitos empresários virarem a chave. Exato. Tem um outro livro muito bom sobre isso, que é A Única Coisa. Esse eu já fiz várias vezes até com a própria equipe, a gente fazer um estudo desse livro. Que ele trabalha justamente isso. Qual que é a única coisa que você precisa focar, que você fazendo ela vai ser o teu 80-20, ou seja, aquela porcentagem que você vai fazer que vai te trazer o teu maior resultado. E ele fala muito que a 80-20 seria a lei do Pareto, né? A lei do Pareto é o extremo. Ou seja, se você tem lá 10 coisas que você quer fazer, qual que é o teu 20%, ou seja, as suas duas ações que vão representar o teu maior resultado. E a lei de Pareto ao extremo é tentar achar o 20% do 20%. Ou seja, dessas duas coisas, qual que é a principal? Ou você tem 20 coisas, qual que é o 20%? Vai sobrar lá 4 coisas que você precisa fazer. Qual que é o 20% desse 20%? Vai sobrar uma única coisa que você precisa colocar foco, energia e atenção para você ter um resultado melhor. E isso não é só nos grandes projetos, é no dia a dia, nas tarefas diárias. A gente tem uma lista de tarefas que a gente precisa fazer todos os dias. E qual que geralmente a gente faz? Geralmente a que é mais fácil, a mais cômoda, e as mais desafiantes a gente deixa para depois. Só que geralmente essa que seria mais desafiante seria que talvez traria um melhor resultado. Só que como tem que pensar mais, tem que agir mais, gera um maior esforço, a gente deixa para depois. E às vezes o foco também é uma questão sobre isso. Como o foco, Steve Jobs ele fala, né, que o foco tem muito mais a ver com você dizer não a várias grandes oportunidades que vão aparecer do que você dizer sim. Então, aprender a dizer foco é você, às vezes, saber desapegar de coisas que você quer, mas de alguma forma não está alinhado com o que você realmente quer alcançar. Talvez você quer porque é mais cômodo, porque é mais fácil, porque tem medo de dizer não para alguma coisa ou para alguém, porque sempre que a gente toma uma decisão, a gente tem que desapegar de algo. Porém, o simples apego a isso faz com que a gente não consiga focar no que realmente é importante. Karan, tu tens uma empresa de treinamentos para empresas. Isso. Certo? Que é um treinamento mais voltado para liderança. O que tu tens trabalhado nas empresas, para a gente entender? Eu trabalho muito a parte comportamental. Tá. Então, o foco principal é a parte da inteligência emocional, liderança. Soft skills. Isso, exatamente. Tá. A parte de produtividade também, sempre muito focado na parte comportamental. Eu gosto muito de trabalhar teoria, prática e de alguma forma a pessoa ela absorver aquilo, mas transformar aquilo de uma forma que seja aplicável para o seu dia a dia, seja pessoal ou profissional. Dá um exemplo, assim, para a gente entender. Vamos lá. Nós vamos trabalhar a comunicação. 80% dos conflitos que a gente tem hoje é devido a uma falha na comunicação. Aprender a ter uma comunicação empática e uma comunicação assertiva não é algo que você vai aplicar somente na empresa, no trabalho. É algo que você vai aplicar com o seu parceiro, com a sua parceira. Ter a mentalidade de crescimento não é algo que você vai aplicar somente na empresa. Por que a maioria dos relacionamentos acabam?
porque a maioria das vezes um relacionamento afetivo, de amizade, não dá certo, porque a gente se acomoda. A gente acha, eu já sei me relacionar, eu já sei como que é, eu tô certo. E não aprende a ouvir, não aprende a escutar. Como o Daniel Goleman fala, nós somos contratados por competências técnicas e demitidos por incompetências comportamentais, ou seja, por comportamentos. E isso é na vida profissional e na vida pessoal. Só que hoje o que acontece? A gente foca muito numa formação técnica e a parte comportamental virou motivo de piada. Só que tudo é comportamento. Sim. Eu tava lá, no meio do ano, eu fui num evento em Balneário Camboriú e eu tava lá esperando um momento que ia acontecer e fiquei assim como se fosse numa recepção. Eu tava sozinha, o meu esposo tava numa outra questão e aí eu fiquei com outras mulheres ali na recepção. E aí começamos a conversar, interagir, e aí papo vai, papo vem. Tinha uma mulher que era uma empresária, ela tinha uma empresa, uma startup de software para construção civil. Então, uma empresa, assim, pelos resultados que ela falou, bem consolidada e tudo mais, uma equipe grande, tinha uma equipe de 40 colaboradores para uma startup de software, né, uma equipe considerável. E aí, ela trouxe ali uma história de um colaborador e aí a gente discutia justamente sobre a questão das gerações mais novas que já estão no mercado de trabalho e que já vem aí uma dificuldade diferente, uma dificuldade com relação à mudança de geração mesmo, Sim. Porque é uma questão comportamental diferente. E aí ela relatou a seguinte situação. Colaborador muito competente, um dos mais competentes, um menino de 19 anos de idade. Aí o menino estava passando por um problema familiar, assim, um problema de saúde. Aí o menino estava bem abalado. Aí, obviamente, né, se entende. Na semana seguinte, o menino veio trabalhar uma menina. Ele tinha assumido uma questão ali de transexualidade. Aí ela falou assim, nossa, calma, você precisa nos antecipar, porque aí gerou todo um murmurinho na equipe. A equipe também não estava pronta para lidar com aquilo, né? Tá. Na semana seguinte, 7 dias depois, o menino que estava de menina veio de menino de novo. E falou para ela que aquilo tinha gerado um impacto muito ruim na família. Tinha um irmão que estava com uma doença grave, ele não queria impactar mais a família, veio de menino de novo. Assim, 2 meses depois, ele veio de menina de novo. Aí ela falou assim, gente, isso gerou, assim, um transtorno em toda a equipe. Porque é justamente a questão emocional, a questão comportamental, de liderar toda a equipe. A minha pergunta para ti é, que tem dado tantos treinamentos para equipes e empresas, o quanto o não preparo dessas soft skills, que são essas habilidades emocionais, resiliência, liderança, capacidade de lidar com adversidades e tudo mais, o quanto isso impacta no resultado da empresa? Assim, quais são as habilidades que estão mais carentes? Você já falou de comunicação, né? Que as pessoas estão cada vez se comunicando de forma pior. Então, é isso, assim, quais são as habilidades que estão mais precisando de desenvolvimento e o quanto isso impacta no resultado da empresa, assim, por quê? De forma prática. Maravilha. E esse é um assunto bem delicado, porque antigamente, se a gente falasse de doenças, a gente falava em doenças do corpo. Hoje nós estamos falando em doenças da mente. Antes era sempre catapora, sarampo, agora é ansiedade, depressão, burnout. Ou seja, a mente, nós estamos cada vez mais olhando talvez um pouco mais para ela, mas nunca antes a gente precisou tanto trabalhar a saúde mental. E hoje a grande maioria das empresas não tem um olhar ou nem um olho para isso. A maioria das empresas ainda seguem aquela máxima que os problemas de casa você deixa em casa. Só que nós somos seres emocionais. Uma mãe que está com um filho doente em casa, uma pessoa que está com um desafio de um processo de aceitação, consciente ou inconscientemente ele vai levar isso para a empresa. Consciente ou inconscientemente nós vamos transmitir isso para as pessoas à nossa volta. As nossas palavras é um termômetro das nossas emoções. Ou seja, quantas vezes a gente foi conversar com alguém e a gente sentiu a raiva na voz de uma pessoa,
a tristeza, a felicidade. Então, a nossa comunicação está conectada com as nossas emoções, o nosso corpo está conectado com as nossas emoções. A gente recebe uma crítica, a gente se bloqueia. A gente recebe um elogio, a gente se abre. Então, isso tudo, a todo momento, nós estamos nos comunicando. E as palavras não é a única forma de se comunicar. E a partir do momento que eu tenho uma equipe que não está bem, a minha produtividade, né? Você perguntou sobre a produtividade, abaixa. Tem uma pesquisa que diz que pessoas motivadas produzem em média 40% ou mais. Eu acredito que muito mais. Eu lembro que no início da minha jornada como treinador, a gente fez um trabalho numa empresa trabalhando a comunicação e a motivação. Em 3 meses, a gente aumentou a produtividade em 70%. Em menos de um ano, já tinha dobrado a produtividade. Era uma equipe de 80 colaboradores. O empresário, quando ele quer aumentar a produtividade, e ele tem 80 colaboradores, o que ele pensa? Vou contratar mais 80 pessoas, vou botar mais máquinas. Imagina, trabalhando a comunicação e produtividade, a gente conseguiu dobrar a produtividade. Então, o clima, ele impacta muito. E vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Quando foi aquele dia que talvez aquele dia você acordou que não estava tão bem, não acordou em alta, o dia não rendeu. Você tinha muitas coisas para fazer, mas o dia não foi produtivo. E o dia que você estava bem, estava feliz, dormiu bem, aquele dia o dia foi extremamente produtivo. E você pensa, hoje o dia foi top. E isso reflete na nossa vida profissional também. Por quê? Porque uma empresa ela é feita de pessoas. Se você tira as pessoas, vai sobrar máquinas, equipamentos, ou seja, depende das pessoas. A inteligência artificial está vindo aí, mas eu sempre falo, eu tenho um treinamento que eu foco na inteligência artificial. A inteligência artificial não vai substituir a pessoa, mas a pessoa que domina a inteligência artificial vai conseguir se destacar muito mais, vai ter muito mais resultados. Então hoje a comunicação, ela não é só a comunicação que eu tenho com a outra pessoa, mas a comunicação que eu tenho comigo mesmo. A gestão das emoções, quando a gente fala da inteligência emocional, que é esse processo de autoconhecimento, de você conhecer o que acontece dentro, conhecer quais pensamentos e sentimentos estão te ajudando e quais pensamentos e sentimentos estão te levando a um caminho contrário. Esse autogerenciamento, para mim, é uma das principais habilidades que uma pessoa, um líder precisa desenvolver. A habilidade de ter empatia, porque hoje as pessoas falam muito da empatia, mas na verdade é mais simpatia do que empatia. A simpatia é quando eu tô com um sorriso, mas eu não tô nem aí pra outra pessoa. Empatia é realmente eu buscar entender o mundo da outra pessoa. Não é sentir necessariamente o que a outra pessoa sente, porque quando eu acho que eu sinto que a outra pessoa sente, é um pré-julgamento meu. Mas na verdade eu tentar olhar um pouco mais. Se eu estivesse na posição dessa outra pessoa, se eu fosse o meu líder, como que eu pensaria? Se eu fosse o meu liderado, será que tendo eu como líder, me motivaria? Então, buscar olhar o mundo na perspectiva da outra pessoa. Isso, para mim, são habilidades que fazem toda a diferença. Claro que cada grupo, cada empresa precisa ter muito claro os seus valores, né? Nas minhas formações, eu aprendi muito. Tem que ter lá missão, visão e valores. Daí o empresário bota, ser a melhor empresa de tal área. Daí eu pergunto, tem as melhores pessoas? Uma vez me falou, tem um bando de incompetente. Ou seja, então muda essa placa, não vai ser a melhor empresa, porque uma empresa ela é feita de pessoas. Daí lá tem os valores, só que são os valores que estão só no papel, na prática segue outro totalmente diferente. Então, as habilidades que mais precisam ser desenvolvidas vão depender, como eu falei, comunicação, empatia, inteligência emocional em si, né? São fundamentais, mas cada empresa vai ter os valores e eu preciso compartilhar esses valores para estar bem naquele ambiente. Sabe que essa história de empatia foi algo que eu acho que eu desenvolvi, assim, tarde. Eu demorei pra desenvolver empatia. Eu sempre fui, não sei, assim, se individualista, não sei se essa é a palavra, mas, assim, eu me preocupava e cuidava do meu mundo. E eu tinha uma percepção, assim, que você falou. As pessoas, por exemplo, os colaboradores, né, eu tinha uma ideia de que eu deveria me envolver emocionalmente o mínimo possível com os colaboradores. Olha só, eu tinha essa mentalidade. E eu fui tendo percepções diferentes, porque também a vida foi me ensinando. E claro, a gente vai lendo, vai estudando, vai fazendo formações ou outras. E eu fiz um podcast aqui com um empresário aqui da nossa região que se chama Genésio Mendes. Ele tem uma distribuidora que é a 5ª maior distribuidora de medicamentos do Brasil, se chama GAM.
E o seu Genésio, ele deu tantas lições de empatia, eu vou te dizer que virou uma chave aquele Forte. podcast. É. E essa semana, hoje de manhã, né, então pra quem vai assistir vai ter passado alguns dias, eu fiz um vídeo com a minha filha de uma história de empatia. E quando isso aconteceu, na hora eu me lembrei do seu Genésio. O seu Genésio disse que ele segue uma filosofia de escoteiro, que ele fala assim, é fazer uma gentileza todos os dias. Ele tem essa meta diária. E quando você pensa em fazer uma gentileza todos os dias, você automaticamente você fica muito atento ao seu redor, para ver se alguma pessoa tem alguma necessidade. E eu nunca tinha me antenado a isso. Aí a minha rua tá passando por uma reforma, fazendo uma pavimentação. E essa semana teve um sol assim escaldante de 40 graus. Eu cheguei em casa um pouco antes do meio-dia e tinham 4 homens trabalhando. Um dos homens que estava trabalhando não tinha uma das pernas, trabalhava com 2 muletas e eles estavam trabalhando pesado na picareta, colocando meio fio. Eu estacionei o carro na garagem, desci, eu fui lá na rua falar com eles. Aí eu perguntei pra eles assim: "Vocês querem uma água gelada?" Daí eles olharam assim pra mim: "Nossa, tem?" Eu falei assim: "Claro." Aí eu fui lá em casa, peguei uma garrafa de água, peguei alguns copos, voltei ali na rua, daí eles se aproximaram de mim e eu comecei a conversar com eles. Perguntei de onde eles eram, e aí quis saber um pouco mais da vida deles, né, pra entender. Não era nem pra sentir o que eles estavam sentindo, mas era pra entender o contexto. Aí eu cheguei em casa, eu tenho uma filha de 4 anos e eu contei pra ela. Eu falei assim: "Celina, a mamãe fez uma boa ação hoje, eu fiz uma gentileza. Eu dei água pra aqueles titios que estão trabalhando lá na rua." Daí ela perguntou: "Mas por que você fez isso?" Eu falei assim: "Porque eles estão com sede." Se coloca no lugar deles. Imagina que você tá num dia com a mamãe caminhando na rua no sol por horas. Nós não temos água, nós estamos com muita sede. Você gostaria que alguém te oferecesse água? Dela assim, aham. Eu assim, pois é, foi isso que eu fiz pelos titios. Eu fiz uma gentileza, porque eles estavam com muita sede. Acabou o assunto aí. No dia seguinte, de manhã, ela acordou. A primeira coisa que ela falou, quando ela acordou, ela assim, mamãe, a gente tem que ir lá dar água pros titios. Daí eu falei assim, nossa, é verdade? Hoje tá muito quente de novo. Ainda tomamos o café, ela não esqueceu. Ela foi lá, pegou um carrinho de compras de plástico, pediu para pegar água, ela foi atrás de copos onde ela alcançava, ela botou no carrinho, ela saiu na garagem, me chamou para ir junto e ela quis servi-los. Então, eu fiquei orgulhosa daquela situação, porque foram 2 lições. Primeiro a do exemplo, né, que eu dei o exemplo para ela seguir, então o exemplo de fato arrasta, a frase jargão é essa, né, Gentileza gera gentileza. gentileza gera gentileza, mas, em outros momentos, em outras situações, talvez eu não pararia para pensar no que eles estavam passando lá. Uhum. Então, olha só, eu tô com quase 40 anos de idade, 37 anos de idade, eu vou dizer que agora que eu pareço ter mais empatia. Claro, eu acho que depois que a gente vira mãe, também a gente tem mais empatia, especialmente por outras mães, por pais, assim, a gente vira muito essa chave. E o que eu queria te perguntar é, na prática, a gente como líder de uma empresa, o que que a gente pode fazer para melhorar essa questão emocional dos nossos colaboradores? O que que o líder tem que representar ou o que que o líder tem que fazer no dia a dia para tentar aproximar esses colaboradores, para tentar trabalhar esse emocional? Porque, de certa forma, o líder já tem uma sobrecarga de trabalho também, né? De que forma o líder pode suprir isso ou organizar isso? Saindo do pedestal. Ou seja, o líder que ele tá muito no pedestal, que acredita, eu sou diferente, eu sou o líder, eu sou superior, manda quem pode, obedece quem tem juízo, desconectou totalmente da equipe. É entender que, independente do meu cargo, da minha função, do que eu alcancei, eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Eu tenho um papel a ser cumprido ali. Tenho um papel dentro dessa empresa. E quando a gente fala da empatia, né? Às vezes, cada um tem um conceito diferente de empatia. Então, às vezes, eu ter essa ambição, olhar um pouco mais para mim, não quer dizer que eu não tenha empatia por outras pessoas. Na verdade, empatia tem muito mais a ver com você realmente querer o bem, querer ajudar, querer fazer a diferença. Tem uma frase que eu gosto, se não for para fazer o bem, que não faça.
Então tem muito mais a ver com isso do que você querer agradar todo mundo. Tem pessoas que querem agradar todo mundo e acabam não tendo empatia nenhuma. Eu fiz uma vez, uma das empresas que eu fiz um projeto que era de influenciadores. Eram 50 influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores, entre eles artistas, né, de Big Brother, artistas famosos, recentes, talvez um pouco mais antigos. E eu tive a oportunidade de conversar com vários deles. Alguns extremamente simpáticos e empáticos. Outros, um desastre nos relacionamentos. Então, você olha a rede social, é a Miss Simpatia, o Miss Simpatia. Mas na vida pessoal, relacionamento zero, ou seja, empatia zero. Então, empatia não quer dizer a mesma coisa que simpatia. E já quando a gente traz isso para a liderança, né, no dia a dia, o líder ele precisa sair desse pedestal e se conectar mais com a pessoa, a olhar mais. Como que eu faço isso? Conversando com a pessoa. Claro que cada empresa é uma empresa, às vezes tem um líder lá que está totalmente sobrecarregado com 20, 30, 50 pessoas que ele está gerenciando. A liderança acaba sendo muito falha, porque se você não consegue se duplicar na liderança, você não consegue gerenciar 50 pessoas. Você precisa ter outros líderes que vão te apoiar nesse processo. E geralmente a gente consegue liderar ali em torno de 5, talvez no máximo 10 pessoas, porque você precisa ter presença. O que é ter presença? Uma vez por semana, a cada, sei lá, 15 dias, chama a pessoa e conversa com ela. Tá tudo bem com você? Como você tá? Como tá a sua família? Quais são os seus objetivos? Quais são suas metas? Sair do pedestal é olhar um olho no olho e apoiar. Não é você passar a mão na cabeça ou você fazer o que a pessoa precisa fazer. Ah, eu tô com um problema no relacionamento. Daí você chega, não, pode deixar que eu resolvo. Não. É você como líder ajudar. E o que você vai fazer para resolver? O que você está fazendo? Que decisão você vai tomar? Então é estar presente e estar torcendo pelo liderado. Só fazendo isso, você já vai ajudar a sua equipe, o resultado e a cada uma dessas pessoas. Porque hoje as pessoas estão carentes de serem ouvidas. Hoje a comunicação, a internet, a rede social tá ali pra gente se comunicar, mas quem tá de fato me ouvindo? Quem tá de fato ouvindo os meus desafios? E o líder, não tô dizendo que ele precisa ser a pessoa que é o poço das lamentações ali, né? Que vai escutar todo mundo, mas ele precisa sim tá mais presente. Uhum. Muito bem. Kairan, projetos teus, que tu tá mirando? Porque assim, tu tem várias frentes. E o que é o teu foco principal? Eu gosto muito da gestão. Dessa parte empresarial, eu gosto muito de gestão, de criar projetos, de fazer eles crescer, de estruturar. Então hoje eu estou com essa empresa de treinamentos, quero ou não, a empresa de treinamentos hoje eu estou um pouco mais à frente, porque eu ministro os treinamentos. Tem a imobiliária, da imobiliária eu tenho um sócio, eu tenho a equipe, tem essa empresa, uma indústria de produtos odontológicos que eu estou gerenciando, que eu assumi esse ano também. Então eu gosto muito na parte de estruturar, gerenciar o planejamento estratégico. Na minha empresa de treinamentos, eu tive várias mudanças, né, principalmente depois da pandemia. Eu estava numa crescente muito grande na pandemia, queira ou não, impactou muito. Daí que a pandemia estourou antes do meu maior evento que acontecia, em questão de semanas, o que eu tinha construído em 10 anos meio que foi por água abaixo, eu tive que me redesenhar. Na época eu montei uma outra empresa, fiz essa empresa crescer, depois vendi ela. Então foi uns redesenhos. Hoje eu tô partindo para a área de treinamentos. Eu tenho uma clientela muito forte e tô partindo muito pros treinamentos online também. Já tenho há bastante tempo, né? Mas nunca foi tanto o meu forte, mas agora está começando a ser. E na imobiliária a gente tem um projeto de expansão bem agressivo. Então, em breve os próximos cenários aí vão mostrar uma nova realidade. A gente está com uma visão bem otimista aí dos próximos passos. E essa indústria de produtos odontológicos, né, que é uma indústria que tem, hoje a minha noiva ela é uma das sócias, e eu já recebi o convite já há muitos anos para fazer parte. Esse ano, por uma questão de proximidade, eu acabei aceitando. A gente já teve um crescimento de mais de 15, praticamente 15 vezes de um resultado médio só esse ano de faturamento. A ideia é, no próximo ano, pelo menos umas 10 vezes mais de crescimento. Então, o meu foco é justamente continuar na gestão
e melhorar cada vez mais como gestor, como profissional, como líder nessa parte estratégica. Que joia. Cara, e trabalhando com desenvolvimento pessoal e tendo tido essa mudança na tua própria história, porque você falou, eu tinha gagueira, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, e hoje tu é um comunicador, tu é um palestrante, tu é um treinador comportamental, porque em algum momento tu virou essa chave, certo? Muitas pessoas que vão estar nos escutando devem estar refletindo: nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas nunca tive coragem. Eu eu sou assim, eu sou assado, tá lá se analisando e comparando a história, porque a gente compara muito quando a gente vê um exemplo, né? Para as pessoas que têm essa limitação, que não viraram essa chave ainda, o que precisa para virar a chave? Vamos Porque lá. todo mundo que fica escutando isso, né, virar a chave, virar a chave. Quando será que eu vou virar a minha chave? Não é que as pessoas perguntam isso? Pergunta na pergunta, né? Quando que eu vou virar a minha chave? Eu quero virar a minha chave. Acho que eu nunca vou virar a minha chave. O que precisa para virar a chave? Vamos lá. E hoje eu tô até com uma dificuldade de falar, que eu acabei de machucar a garganta, então estou finalizando já uma recuperação. Mas a gagueira era uma questão emocional, não era gago, tinha muita dificuldade na fala. Até hoje eu preciso aquecer muito a minha voz, senão eu acabo travando um pouco. E foi uma questão, primeiro ponto é uma questão de decisão, porque quanto maior a tua motivação, quanto maior o teu propósito daquilo que você quer, mais você consegue superar os desafios que vão aparecer. Porque os desafios eles vão ter. E o mais importante é você aprender a ir com medo mesmo. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque a gente fica esperando o momento perfeito, o cenário perfeito, a hora perfeita, eu tá 100% preparado. Eu tenho uma colega que ela tá, desde o início que eu iniciei, falando assim: Kairan, eu quero ser palestrante. Só que isso já faz 14 anos. Quero ser palestrante, quero me preparar, quero fazer. E sempre me pedindo conselho, sempre me pedindo um direcionamento. Começa, a ação cura o medo. A ação cura o medo. Toda pessoa que hoje ela é fora da curva ou tem um resultado, um dia ela já foi um desastre. Todo mestre um dia já foi um desastre. Eu costumo dizer, hoje, quando alguém me vê me dando uma palestra, fala assim: nossa, você tem um dom. Assim, mas tem um dom é porque você não viu as primeiras palestras que eu dei. A primeira palestra que eu dei, eu lembro que foi num salão de beleza lá em Florianópolis. No final da palestra vieram 3 mulheres e perguntaram assim: nós estávamos conversando aqui e nós não conseguimos identificar. De que país você é? Porque você fala meio diferente, assim, mas meio difícil de entender. Era a tua dicção já. Era a minha dicção. Aham. Ou seja, naquele momento lá, e eu falei: não, eu sou daqui. E então, quem vê hoje ministrando uma palestra, pensa: essa pessoa tem um dom. Hoje, um dos feedbacks que eu mais recebo nos treinamentos que eu ministro é: nossa, Kairan, você consegue ter muita clareza na sua explicação. Você vai explicar alguma coisa, você consegue explicar aquilo com clareza. Mas ninguém viu que no início dos meus treinamentos o feedback que eu mais recebi era: eu não entendo nada que você fala. Eu não entendo as suas explicações. Então eu transformava às vezes os meus grandes desafios em metas para que eu conseguisse superar aquilo. Para começar, a virada de chave é a ação. A ação cura o medo. O cenário perfeito ele vai ser agora. Não tá 100%, então começa um pouquinho. Um pouquinho de cada vez você vai chegar mais longe do que querer fazer tudo de uma vez e nunca começar. E aquelas pessoas que acham assim, não, isso é história, não existe esse negócio de virada de chave, é porque elas não acreditam. Tem a pessoa que vai ter sempre aquela mentalidade, o que a Coral Deck botou no livro do Mindset, né? Tem um mindset, ou seja, que também é uma palavra que virou clichê, motivo de piada, mas o que é o mindset? É a nossa configuração mental. Tem pessoas que têm uma configuração mental fixa e outras de crescimento. A fixa vai seguir a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser pra sempre assim. Já a de crescimento, ela pensa: se eu não conseguir, eu preciso aprender algo. Eu preciso me desenvolver. Como que eu posso fazer para que da próxima vez eu faça melhor? A fixa pensa: fulano, ciclano, o mundo é culpado. De crescimento pensa: opa, qual que é a responsabilidade que eu tenho? Na verdade, esse é o princípio do crescimento pessoal. A autorresponsabilidade. A pessoa que não tem responsabilidade, ela dificilmente vai crescer. Ela vai passar sempre no vitimismo.
Uhum. Cara, dessas tuas andanças aí, mundo afora, tem alguma história, assim, de mudança de mentalidade que converteu em resultado? Alguma coisa, assim, que te chamou muita atenção? Mudança de mentalidade, Ou, assim, uma pessoa que, sei lá, bingo, nossa, agora tudo fez sentido. eu fiz Ou contigo. eu fiz alguns retiros, e um dos retiros Você que eu quer fiz o quê? por favor, obrigado. Um dos retiros que eu fiz foram um retiro, claro, não recomendo ninguém fazer isso, né, é um processo que tem um acompanhamento médico, tudo isso. Mas nesse retiro, eu fiquei 4 dias no meio da mata. Legendários? Não, Mas é tipo Legendários. eu não Você sei conhece Legendários? não, como que é o Legendários? Eu também não sei, porque é só pra homem, né, uai. Não, eu já ouvi É um negócio que é de trilha, assim, e é eu já ouvi falar do grupo de espiritual, Legendários. assim. Sim, eu tinha um cliente que ele fazia parte, mas eu nunca confesso que eu nunca participei. Tá, mas conta aí do teu. Mas esse retiro eu fiquei 4 dias no meio da mata, sem comer, sem falar e sem tomar água. E era num canto isolado, pequeno, sem nada, sem eletrônico, Uhum. sem praticamente nada. A única coisa que eu tinha lá era um caderno e uma caneta. E só dava pra escrever de dia, porque à noite não tinha luz, não tinha nada próximo também. E ali eu fiquei 4 dias isolado. Primeiro dia, um tédio total. O que que eu tô fazendo aqui? Tem nada pra comer e vinha fome. Nossa, o tempo não passava. Segundo dia, eu não estava preocupado se tinha alguma coisa pra fazer, se era pra comer, se tinha que ir no banheiro, se eu nem estava comendo nada, então não saía nada também. Consequentemente, a minha mente, ela abriu e tinha muita clareza. Quando a gente fala de meditação, é você conseguir organizar a tua mente, os seus pensamentos, para que você consiga ter clareza. E nesse segundo dia eu comecei a ter clareza. E eu peguei o meu papel e caneta e comecei a desenhar os próximos 20 anos da minha vida. Projetar projetos é boa. Escrever projetos, escrever ali treinamentos. Comecei a escrever, escrevi quase o caderno inteiro. E eu fiquei durante esses 4 dias. E esse foi um grande momento de virada, porque eu posso dizer que os 10 anos seguintes aconteceram o que estava no papel. Aconteceram o que eu tinha escrito ali. Depois tive um momento de grande mudança, que foi agora durante a pandemia. Então eu preciso fazer esse retiro novamente para dar uma realinhada. Também preciso desse E Nossa. então foi uma grande experiência, né, como eu falei, tem todo um acompanhamento para isso, tem todo um Sim. processo até chegar lá. Porém, foi uma das grandes viradas de chave que eu já tive na minha vida. Uma das, né. Que massa, Kairan. Gostei dessa história. Kairan, tá chegando o final. O papo fluiu, né? A gente já sabia que ia fluir. Muitos insights. Espero que as pessoas tenham captado aí muitas coisas que você falou. A gente vai chegar na pergunta final. Pergunta final é assim: Vou até tomar água. toma, mas fala- mas é no final, né? Rede social. Agora que eu tô lembrando. Uma outra coisa. Tá. Kairan, pergunta final é o seguinte. Tu auto te conhece, tu tem profundidade, né, clareza sobre a tua trajetória. Eu acredito que toda experiência de vida, cada pessoa, traz uma grande lição, um grande ensinamento. Se for olhar para trás, passar a régua na conta da tua vida e refletir sobre tudo o que aconteceu, essas viradas de chave, as grandes lições, as frustrações e as vitórias, e fosse resumir essa grande ideia, essa grande lição numa única frase dizendo: eu, Kairan, vivi o que vivi e aprendi que Eu, Cairan, vivi o que vivi e aprendi que a vida é para ser vivida com plenitude, leveza e gratidão. Que a partir do momento que você vive com plenitude, você entende que você tem tudo que você precisa para começar, para fazer, para seguir os teus projetos, para seguir os teus sonhos. Leveza para não se cobrar e dos momentos desafiantes entender que é bom ou ruim a vida é como ela é. Desafiante, os desafios que você vai ter fazem parte da tua jornada e do teu processo, e isso também vai passar. Depois da tempestade vem o sol. E com gratidão para entender que
Quanto mais grato você é, mais você vê que você está vivendo em abundância, mais você vê que você tem tudo que você precisa para ser feliz e realizado e para cumprir a tua missão e a tua jornada. Muito bem, uau, muito, muito linda a tua resposta. Kairan, tuas redes sociais para as pessoas que querem acompanhar o teu trabalho, te contratar ou acompanhar o teu conteúdo, pode Maravilha. compartilhar com as pessoas. Vou passar o próprio Instagram, que é Kairan com K e M no final, _Cabral. Lá vai ter contato dos sites, tem os links lá, os principais treinamentos, contato de telefone. Então fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida também pode me chamar, mandar uma mensagem. Vou ter o prazer de responder. Joia. Kairan, adorei conversar contigo, saber um pouquinho mais da tua história e fiquei mais fã ainda. Gratidão, Daniela. Então esse foi o episódio de número 38, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!